Fala galera, terceiro ano, vem comigo aqui professor Lucas, tudo bem? Espero que sim. Semana 2 do PET 6, vem com o pai aqui, ó. Combinação versus arranjo. O que você vai ter que saber? Fechar esse vídeo, né? Quando acabar os 15 minutos aí, você vai ter que fechar o vídeo e falar, pô, tô sabendo diferenciar quando usar combinação, quando usar arranjo, e eu também decorei a forma. É isso que eu quero de você hoje, beleza? Então, bora começar. Primeiro, teoriazinha aqui, galera. O que é arranjo e combinação? São ferramentas da análise combinatória, né? Você viu o vídeo aí na semana 1. Análise combinatória, a gente está quantificando as possibilidades de algo acontecer. Então, por exemplo, eu tenho lá 8 atletas que vão disputar a competição final de natação. Eu vou ter um pódio formado por 3 posições, ouro, prata e bronze ali. Quantos pódios eu consigo, de maneiras distintas, né? Quantos pódios diferentes eu consigo obter a partir dessa brincadeira da natação? Então, a análise combinatória vem quantificar quantos possíveis pódios a gente pode ter. Isso é um exemplo. Tá? Na aula passada, nós vimos permutações. A gente viu uma situação onde o número de elementos era igual ao número de posições. Por exemplo, eu tenho um sofá com 4 pessoas, com 4 espaços, né? 4 espaços no sofá cabem 4 pessoas. De quantas maneiras distintas essas pessoas podem se enfileirar, podem se organizar nesse sofá? Então, eu quantifiquei com a gente, para vocês, utilizando permutação. Hoje é arranjo e combinação. Para você saber a diferença entre eles, quando usar uma fórmula e quando usar a outra fórmula, você tem que fazer a pergunta. A pergunta é essa, ó. A ordem dos elementos importa? Fixa isso na cabeça. Você sempre tem que pensar, pô, será que se eu trocar de posição esses elementos, o resultado gerado é o mesmo ou não? Então vem comigo, ó. Em situações que o número de elementos é maior que o número de posições, o exemplo da natação do pódio é um desses exemplos. Eu tenho 8 atletas, 8 elementos para 3 posições, que é o pódio, tá? Então, ó, arranjo ou combinação, Lucas? Caralho, o que eu tenho que perguntar? A ordem importa, beleza. Se a resposta for sim, a ordem importa, é um arranjo. Esse caso da natação é um arranjo. Por quê? Eu estar na posição 1, que é a posição ouro, é diferente de eu estar na posição 3. Por exemplo, um pódio formado por ABC é um pódio diferente formado por BCA. Perceba que eu mudei a posição dos elementos e o resultado gerado foi um pódio diferente, com um resultado diferente, tá? Se a ordem não importar, eu tenho uma combinação. Vou te dar um exemplo aqui bem do cotidiano. Você foi lá, pô, vou pedir uma vitamina de frutas, aquela bem batidinha, gostosa, gelada. Então o cara falou, ó, fera, eu tenho 5 sabores, que serão meus 5 elementos, e eu posso bater 3 misturados aqui no meu liquidificador. Aí você pensa, pô, se eu escolher morango, abacaxi e uva, e escolher uva, abacaxi e morango, concorda que é a mesma coisa? Tudo vai para o mesmo liquidificador, vai virar o mesmo produto, o mesmo resultado. Então, como a ordem da fruta não importa, eu tenho uma combinação. Tranquilo? Fórmulazinhas, galera. Arranjo, ó, é n fatorial sobre n menos p. Escreve ela numa folha. Fórmula da combinação é n fatorial sobre n menos p. Perceba que é igualzinho do arranjo, mas você acrescenta aqui no denominador o p fatorial. Só lembrando, ó, que o n refere a elementos e o p refere-se a posições, tá? N elementos, p posições. Então, bora lá para os exercícios. Vou te mostrar como é pedido aí. Primeiro, ó, o exercício nem conta vai ter, só identificação do que a gente precisa. Ó. É o seguinte, a gente tem agrupamentos que podem ou não ser distinguíveis pela ordem de seus elementos, ou seja, arranjo ou combinação. Vamos ver qual que é qual. Situação 1. Formar números inteiros positivos de 4 algarismos. Então, ó, 4 algarismos. Galera, pensa comigo. Será que se eu mudar a posição dos números, isso vai gerar um resultado diferente? Por exemplo, eu vou brincar com os números 1, 2, 3 e 4, porque eu estou afim, tá? Poderia ser qualquer um aí de 0 a 9. Se eu escrever 1, 2, 3, 4, e se eu escrever outro número, só mudando aqui a ordem desses caras, você concorda que eu tenho um resultado distinto? Eu obtenho um número diferente? Perceba que a ordem aqui importa. A ordem dos elementos importa? Claro.
que eu coloquei 1 aqui na unidade milhar é 1234. Se eu colocar o 4 na unidade milhar, é um número 4 vezes maior. Então, ó, aqui a gente vai ter, ó, um arranjo, tá? Um arranjo, a ordem importa. Maravilha? Bora para situação 2, para a gente ver o que pega aqui, ó. Escolher 2 calças entre 12 cores de 12 calças de cores diferentes. Então, você tem 12 cores e você vai escolher 2. Pensa comigo, galera. Eu escolher uma azul e preta, ou se eu escolher uma preta e azul, concorda que é a mesma coisa? Mesma coisa. O resultado é o mesmo. Eu peguei uma azul, uma preta e uma azul. Amigão, mesma coisa. Então, ó, a ordem desses elementos, perceba que eu variei a ordem. Ó, AP e PA. A ordem variou, nada aconteceu. Então, tem aqui uma combinação, com certeza. Absoluta. Tá? Ordem não importa. Maravilha? Vamos só formalizar aqui qual é a alternativa correta. O que ele quer? S, o agrupamento que se altera ao modificar a ordem dos elementos, ou seja, que alterou a ordem, alterou os elementos. E N, quando não acontece isso. Então, SN. Temos aí, ó, um S, 2N, né? Alternativa letra A. Bora sapecar mais umas, então, ó. Olha isso aqui, já é um pouquinho diferente. Você vai ter que usar a fórmula, olha só. Eu tenho um círculo com 6 pontos. O número de triângulos que podem ser formados com os vértices em 3 desses pontos, óbvio, né? Vértice 3, porque isso é um triângulo, tá? Então perceba, galera, eu posso formar um triângulo aqui, ó, o AFB, concorda que é um triângulo? Eu posso formar outro triângulo, ó, o AEF. Posso formar vários triângulos, tá? Então você pensa, pô, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elementos. E eu tenho que agrupar eles de 3 a 3, concorda? Por quê? Porque é um triângulo, tá? Agora pense comigo, pô, número de elementos maior que o número de posições. É arranjo ou combinação. Como que eu faço para saber qual que é qual? A ordem importa ou não? Pensa comigo, galera. Se eu formar um triângulo AFB, e se eu formar um triângulo BAF, concorda comigo que é a mesma coisa, é o mesmo triângulo? Então, olha que legal. A ordem importa? Não, porque o AFB é a mesma coisa do BAF. Então, eu mudo a ordem dos meus vértices, nada acontece. Então, eu tenho, ó, uma combinação. Beleza? E o que a questão quer? Ele quer quantos triângulos eu posso fazer. Então, eu tenho que fazer uma combinação de 6 elementos dispostos 3 a 3. Combinação de 6 escolhe 3. Qual que é a fórmula? É n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Só substituir os caras e ser feliz, ó. N é o 6, então é 6 fatorial sobre n menos p, 6 menos 3, 3 fatorial. E o p fatorial é o 3, então vai ficar essa brincadeira aqui, ó. Como que eu resolvo isso? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Corto os 3 fatoriais e eu já sei que 3 fatorial é a mesma coisa que 6, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então eu posso aqui, ó, cortar o 6 com o 3 fatorial. A minha resposta vai dar, combinação de 6 escolhe 3, vai dar 20. Então eu consigo fazer 20 triângulos aqui, tá? Maravilha? Deu para entender bem que a ordem não importa? Porque o AFB é a mesma coisa do BAF? Tá? Bora para mais um, então, para a gente se submeter a diferentes situações. Olha, outra de triângulo. Você vai ver que vai ter uma peculiaridade aqui. Temos essas duas retas, galera. Tá vendo? Essas duas retas e a gente tem os vértices. Ó. Nós temos 8 pontos. Vão ser os vértices do triângulo. Tá? O número de triângulos distintos com vértices em 3 desses pontos que podemos ser formados é... Então, pensa comigo, ó, tem 8 bolinhas, 8 pontos, e eu tenho que formar triângulos. Lucas, suave. Combinação de 8 escolhe 3. Essa vai ser minha resposta. Porque eu tenho 8 pontos, eu tenho que formar
triângulos, por exemplo, aqui eu formei um triângulo, ó, tá? E a gente sabe que é combinação porque o triângulo ABC e o triângulo CBA seria a mesma coisa. Bacana. Isso é 50% da questão. Olha a peculiaridade da questão. Tá vendo essa reta aqui, ó? Essa reta R? Olha só, galera. Tenta formar um triângulo utilizando-se apenas dos pontos, das bolinhas da reta S. Por exemplo, você quer formar um triângulo com esse cara e esse cara. É possível? Não dá, né? Por quê? Porque quando os pontos são colineares, você não forma um triângulo. Você tem 3 pontos colineares, você forma uma reta. A partir do momento que você tem 2 pontos colineares e um não colinear, olha lá, aí sim você consegue formar um triângulo. Então, ó, nessa reta R, eu não consigo formar triângulo nem a pau. Ó. Esse cara, esse não formam, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que... Combinação de 8 escolhe 3 seria o total de triângulos possíveis. Mas você vai ter que tirar, ó, subtrair... Combinação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combinação de 6, escolhe 3. Por que você vai ter que tirar? Porque pela situação da colinearidade que eu falei para vocês. Ó, eu não consigo formar triângulos aqui, então vou ter que excluir essas possibilidades. Então vem comigo. Ó, combinação de 8, escolhe 3. É 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, que é 5 fatorial, vezes p fatorial, que é 3 fatorial, tá? E o 6 escolhe 3 é 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. N sobre N menos P vezes P. Tá? Então, qual vai ser o resultado final? Vou escrever aqui, ó, final. Vai ser o resultado da conta preta menos o resultado da conta vermelha. Tá? Vou só formalizar para a gente agora os resultados. Ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial... Sobre 5 fatorial, 3 fatorial é 6. Cortei. 8 vezes 7, 56. Tá? Então, tem 56 triângulos possíveis. Mas eu tenho que descontar os que estão nessa relação de colinearidade. Tá? Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Corto 3 fatorial com 3 fatorial, eu sei que 3 fatorial é a mesma coisa que 6, então 5 vezes 4 que sobrou dá 20. Então 56 menos 20 vai dar o meu final aí, ó, que vai dar 36, tá? São 36 triângulos que eu consigo formar. Então, novamente, eu peguei combinação de 8 para 3, mas eu tive que descontar essas situações particulares, ó. Esse cara, esse, não podem ser. Esse com esse também não formam um triângulo, porque eles estão na mesma reta, tá? Então, questãozinha clássica aí dos vestibulares, essa aqui do triângulo, tá? Então, isso aí é prática mesmo. Você vai se acostumando com as nuances da questão. Então, ó, bora pro Enem, né? Enem, bora de Enem. Temos aí tênis, ó. É um esporte que a estratégia de jogo a ser adotada depende, blá, 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 o adversário ser canhoto ou destro. Isso é justo. Um clube tem 10 tenistas, sendo são 4 canhotos e 6 destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Lógico, uma partida de tênis, 2 pessoas. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Ó, restrição. Não pode ter 2 canhotos jogando. Não sei porquê. Situação do problema. Qual o número de possibilidades distintas, né, de escolha? Então, pensa comigo, galera. Eu tenho 10 elementos. Que são os meus 10 tenistas, tá? São meus 10 tenistas. E eu tenho que dispor eles, organizá-los em 2 posições, concorda? Porque vai jogar um contra o outro. Então pensa comigo, ó. Mais elementos que posições, é arranjo ou combinação. Aurélio versus Beto. E Beto vezes Aurélio não é o mesmo jogo, ó. Se eu jogar um jogo A vezes B versus B e um jogo B versus A, é a mesma coisa. Então, ó, se eu mudar a ordem dos elementos, não altera em nada. Então, tem uma combinação de 10 elementos, escolhe 2 a 2. Tá? Agora, vamos para a restrição. Ó. Restrição.
de vermelho aqui, ó. Ambos não podem ser canhotos, então eu vou ter que retirar desse espaço amostral meu, que é a combinação de 10 e 2, que seria todos os jogos possíveis, eu vou ter que tirar o dos canhotos. Então, ó, eu vou ter que fazer uma combinação, são quantos canhotos? 4 canhotos, combinação de 4 canhotos, escolhe em 2 a 2, tá? Então, minha resposta final vai ser combinação de 10 escolhe 2, menos a combinação de 4 escolhe 2. Isso que o Enem queria de você. Combinação de 10 escolhe 2 é 10 fatorial sobre 8 fatorial, 2 fatorial. Usei a fórmula. Combinação de 4 escolhe 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Se eu fizer isso aqui, eu vou obter, ó, a letra A, olha só. 10 fatorial sobre 2 fatorial, 8 fatorial, que é a minha combinação de 10 para 2, menos combinação de 4 para 2, que é esse carinha aqui, que está exatamente aqui, ó. Então, nas questões do Enem, muitas vezes a gente deixa em função do fatorial a resposta. Eu poderia fazer manualmente, mas ele não quis. Ele quis testar a sua capacidade de identificar. É combinação ou é arranjo e saber a fórmula. Isso que ele queria de você. Então tá aqui, ó. A resposta é isso aqui que está transmitido aqui. Maravilha? Fechamos então. Fechei, achei que teria mais uma. Empolguei, não tem mais uma. Já deu um tempo bacana aí para você não se irritar comigo. Tamo junto, agradeço aí o tempo, espero que tenha ajudado vocês como sempre, e beijo no coração, tamo junto, falou!